Condensadora ligada. Três vírgula 5 amperes, 3,5 amperes, a corrente está adequada. Evaporadora está ligada, funcionando. Aqui eu deixei em 18 graus, 19 graus, verdade, só para efeito de teste. Esta condensadora ela está desligando depois de um certo tempo, está tendo aquecimento, ok? O motor está superaquecendo e ela chega a 90 graus. Agora vamos testar para ver, porque ela está variando entre a amperagem aqui entre 3,6 e 4 amperes. Ela dá um pulo de 4 amperes aqui e vamos verificar. Agora no momento ela estabilizou aí de 3,6 amperes, ok, beleza. Então vamos ver o que acontece, por que ela está desligando. Eu liguei às 10 horas e 11 minutos, agora são 10 horas e 13 minutos. Vamos observar por que ela está desligando. E agora, ó, para que não tenha como mentiroso, aí tem 4,5, 4, e ela está dando essa variação. Já está subindo aí a amperagem. Precisamos ver por que ela está nessa amperagem assim tão alta, provocando um aquecimento. Porque no momento ela está funcionando corretamente. Aqui vou pegar aqui um termômetro para a gente medir aqui, beleza? E aqui com o termômetro, como você pode ver aqui na evaporadora, está marcando 12 graus, ok, tá excelente. Isso aqui chega a 8 graus, aqui ó, 8 graus, tá muito bom. E aqui, como vocês podem ver, ó, está com 4 amperes, 4 amperes de consumo contínuo. Já é uma amperagem alta aqui para esta máquina, né? Então você está vendo uma variação alta, porque não é para dar essa amperagem toda. Ou é motor, tá? Ou é algum outro problema, mas não descarta o problema do motor. O capacitor aqui é novo e o motor é novo, né? Colocado aqui o motor nunca foi usado, digamos assim, que ele é novo de uso. Então não é um negócio que pode dar problema, ok? Eu vou dar uma pausa aqui, tirar essa tampa aqui para a gente ver a quanto que está a temperatura do motor, ok? Vamos dar uma pequena pausa aqui para abrir essa tampa aqui de cima. Voltamos aqui já com a tampa superior aberta aqui. A ventoinha está funcionando. Essa grade de proteção aqui do ventilador ficou no cliente, beleza? Nenhum problema. E aqui vamos ver quanto está a temperatura aqui do compressor, ó, tá 40 graus, ok. Aqui 64 graus, 65. Essa é a temperatura aqui do compressor, tá? Então não é uma temperatura tão alta, porém ele andou desligando anteriormente. A temperatura aqui no tubo de saída, a temperatura aqui da condensadora é de 42 graus. Aqui, vamos ver aqui. 32
38, 40, 43 graus é o que está mostrando aqui, 40. Essa é a temperatura aqui da condensadora. Vamos medir aqui na saída da condensadora. E aqui já está saindo com 23 graus, perfeito, tranquilo. E após a saída aqui da condensadora, passando ali pelo capilar, expansor capilar, temos aqui uma temperatura de 18 graus aqui na válvula, 15 graus. É o que eu posso medir menos aqui, ó. Essa é a temperatura medida aqui nessa válvula, ok? E para não deixar dúvida, temos aqui o manifold digital. Ele disse que a temperatura naquele termosensor é de 5 graus só, 5,6 graus. E a pressão aqui é de 56 PSI. 56 PSI é uma pressão razoável, ok? Aqui para o trabalho desse compressor, ok? Então, creio que não tem nada de errado com a instalação. A instalação é a instalação de teste, ó. Essa evaporadora é uma evaporadora de 12.000 BTU, uma evaporadora da Consul, ok? É uma evaporadora Consul. E essa máquina também aqui é uma máquina de 12.000 BTU, ok? Então tinha que funcionar adequadamente. Lembrando que essa máquina é só frio, não é quente e frio, é só frio, ok? Então era para ter aí um funcionamento, ó. Agora está com 5 amperes. 5 amperes deve estar consumindo, não sei se certamente não é do fluido. E aqui, como você pode ver, a temperatura da condensadora nesse momento aqui, nesse compressor. Porque eu mesmo estava desligando, estava chegando a 99 graus. Agora nós vamos ver aqui a quantos minutos está ligado isso aqui, ó. Já está ligado a 12 minutos e funcionando a essa temperatura, ok? Então essa temperatura aqui no tubo de descarga está a 70. Olha lá. Esse 80 graus é do compressor. E assim está funcionando. A instalação, o capacitor é um capacitor novo. Ele tem também a disposição aqui para ligar o nosso ventilador, mas não está ligado nele, porque já tem um capacitor auxiliar, perfeito, sem problema, ok? Mas eu tive esse desconforto com essa condensadora aqui do cliente. E agora, medindo aqui a amperagem, vejo que a amperagem não está tão alta, então vamos ver qual que é o problema que está acontecendo, fazendo disparar essa proteção térmica, fazendo desarmar aqui o compressor. Vamos medir de novo. O compressor já está com 85 graus, bastante quente, né? A temperatura é elevada de trabalho. Imagina se ele for trabalhar o dia inteiro com essa temperatura, não vai ter uma temperatura legal.
Então precisa ver o que realmente pode estar acontecendo com esse condensador. Vamos observar, né, há quanto tempo ele vai ficar sem o desarme, ok? Sem desarmar. E aqui está, essa é a pressão que está trabalhando aqui em 60 PSI no momento, ok? E aqui está com 10 graus, 9 graus de temperatura, ou 6 graus de temperatura, ok? Então vamos observar, e aqui já começou a descer água, isso significa que está a evaporadora funcionando corretamente. Vamos observar, o vídeo aqui já está com 10 minutos e vamos continuar observando aí. Deixa aí o seu comentário, né? Seu comentário é muito importante para nós continuar fazendo esses vídeos, porque você pode ver as ligações estão corretas, ok, certinho. A condensadora está funcionando aparentemente perfeito. É o único problema detectado aqui é o aumento da temperatura do motor. Porém, ela está trabalhando aqui com 5 amperes. 5 amperes é muito. Aqui no meu ponto de vista, 5 amperes, 5,2 amperes é muito para esta unidade, né? Então vamos ver. Eu preciso pegar o descritivo porque, como vocês podem ver, essa unidade é bastante antiga, não tem mais aqui, ó. Aqui ficava a descrição e não tem mais essa descrição de funcionamento dessa condensadora, ok? Essa condensadora é uma condensadora York Sons. É uma condensadora muito boa, porém, como ela só é uma condensadora frio, ou seja, é só frio, ela só esfria, não tem aquela função de inverter quente e frio. Ela é uma condensadora que trabalha muito bem e é muito antiga no mercado, né? E ainda tem algumas descrições aqui, porém não serve para a gente pegar o parâmetro aqui de funcionamento aqui da máquina. Aqui você pode ver que está até soando aqui da parte de dentro, mas é normal, porque está condensando. Como aqui é aberto, não tem isoladores, e aqui essa parte está funcionando, é normal que condense aqui. Para lembrar, quando está fechado aqui dentro da residência, ela não condensa, né? Esse aqui é o tubo de descarga que chega na evaporadora, e esse aqui é o tubo de saída que retorna para a evaporadora, ok? E está funcionando, marcado aqui 19 graus. Como ela está ao ar livre, só para teste, então ela não chega a desligar quando atingir a temperatura marcada aqui no visor. Então, como é só para efeito de teste, ela está funcionando. Se eu elevar a temperatura aqui pelo controle remoto para 23, 24 graus, lembrando que hoje aqui a temperatura em São Paulo está 21 graus, então isso aí vai fazer ela desligar, porque o sensor vai detectar uma temperatura de entrada aí de 21 a 22 graus. Então, se eu deixar 23, 24 graus, certamente vai desligar. Então, nós já temos aqui quase 20 minutos ligado sem interrupção, ok? Não temos a interrupção e está funcionando normal. Mas essa condensadora, ela andou desligando
por superaquecimento do compressor. Vamos medir novamente o compressor. O compressor já está chegando ao seu limite, 92 graus. Então eu creio que essa é uma temperatura não muito aconselhada de trabalho. Temos aqui 15 minutos e estou ligada. Ok? Então vamos observar aqui até quantos minutos ela vai ficar ligada sem desligar aqui pelo protetor térmico. Ok? Vamos verificar aqui, ó. A pressão é de 62 PSI. Aqui está marcando que no tubo de descarga está 7.4, 7.5 graus, e ali no tubo de retorno está 7.8, 7.7 graus. Ele está trazendo a mesma temperatura que está mandando ali na evaporadora. Essa é uma temperatura relativamente normal, porque hoje não está um dia tão quente, né? Então tá muito confortável hoje, mas aconteceu isso com essa máquina. Ela está superaquecendo depois da troca desse compressor. E aqui é normal que ela tenha essa condensação e tem um pouco de umidade ali, tá? Então aqui subiu um pouco a temperatura, desceu novamente, ó. Aqui está normal, ó, 7.6, estava dando 7.4, 7.5, variou um pouquinho. E o compressor segue trabalhando aqui. 17 minutos. Ficou ligada e vamos observar até que momento ela vai ficar ligada, porque isso é feito para ligar o dia inteiro ininterrupta. Então não era para ter esse desconforto aí de desligar essa máquina, ok? Então vamos observar o que acontece nessa máquina, né? Então vamos deixar trabalhando até ver que... Lembrando que esse vídeo já está ficando longo, você pode acelerar o vídeo até o final, mas eu vou filmar aqui e observar até ele finalizar aqui, ó. A amperagem aqui está dando 5.5 ampere, ok? O visor não está mostrando todo, mas esse algarismo ali, ó, é 5, aí quando ele muda ali é 6, ok? E é isso que está ocorrendo com essa máquina. Vamos ficar até ela desligar para a gente ver o que pode ser. Lembrando que ela tem um filtro lá embaixo, um filtro secador, e o filtro secador não foi trocado. O filtro secador não foi trocado. Não sei se há algum problema com o filtro secador, porque não é comum trocar filtro secador de condensadora de ar condicionado. Mas continuemos aqui a observar o que acontece com essa máquina, ok? Mais uma vez, vamos medir a temperatura. 96 graus, 96 graus. Certamente daqui a pouco ela desliga. Quando chegar em 99 graus, ela deve desligar. Imagina no dia de calor, quando ela fica exposta ao sol, a temperatura tende a aumentar mais ainda. Hoje, aqui está 22 graus em São Paulo, então já era uma temperatura relativamente baixa. E vamos observar o que acontece. Beleza? Vamos aguardar aí, ó. Vamos chegando aí 20 minutos ligado direto aí sem desligar.
A corrente não está tão alta para fazer ela desligar, certo? Mas é o que está ocorrendo o desligamento dessa máquina. Então vamos observar para ver o que acontece nessa máquina. E ela tende a desligar em alguns minutos aí por conta da alta temperatura. Como é motores que não precisam de resfriamento, não tem ventoinha para resfriar esses motores, ok? Então vamos continuar observando aqui. Essa é a amperagem que está trabalhando. Graus, ó, 97 graus, já é uma temperatura bastante alta. Então vamos continuar observando. E ali, ó, tem a bomba de vácuo, foi feito vácuo, outro procedimento normal, como diz aí o fabricante. Então vamos observar o momento do desligamento, ok? Essa máquina ela vai de massa de gás 1,230 kg. É bastante fluido aí para fazer com que essa máquina funcione corretamente, ok? Temos outras máquinas ali para verificar. Alguém deixou cair aquela máquina, precisa trocar as borrachas e recolocar o motor no local, ok? E essa tampa e essa grade é dessa máquina aqui que eu estou mostrando para vocês, ok? Vamos continuar aqui observando. Tem 23 minutos, tá ligado, 97 graus, 97 graus, variando entre 96 e 97 graus a temperatura aqui dessa motor compressor, moto compressor aqui desta condensadora. Continuamos aqui observando, né? A amperagem está boa, 5 amperes, mas certamente deveria ter diminuído, porque ela começou com 3, deveria se manter. Então vou baixar o datasheet dessa máquina para ver o que acontece, né? Se realmente é essa temperatura que ela deve trabalhar.
beleza? Então vamos continuar observando aqui. Se inscreva aí, deixe o seu like, deixe o seu comentário aí no nosso canal, para a gente continuar fazendo mais vídeos como esse, ok? Então aqui a temperatura aqui é de 7 graus, ok? Então tá muito bem no teste, ele tá perfeitamente funcionando, ó. Ó, tá 0,1 grau aqui, ó. Isso quer dizer que tá funcionando, mas é muito gelado. E eu não sei dizer se é isso também que pode estar acontecendo ali, o superaquecimento. Mas a máquina tem trabalhado aí os 26 minutos ininterrupto aí, sem desligamento, como vinha fazendo antes, ok? Então vamos só continuar aqui o vídeo para ver até onde ela vai, porque estava desligando quando chegava a 96 graus. E 96 graus nesses motor, creio eu que é uma temperatura bastante elevada, porque a 100 graus é o ponto que a gente usa para a água chegar em ebulição. E parece que ela diminuiu até a temperatura, porque estava 97 graus, agora está com 95. A tendência é que ela mantenha-se trabalhando aí sem desligamento. Se isso acontecer, eu dou glória a Deus, porque realmente estava desligando ontem quando fiz o teste. E a tubulação mínima que pede o fabricante é de 3 metros, ok? Sempre que for instalar um ar-condicionado, 3 metros de tubulação mínima. Se não puder passar os 3 metros, faça aí uma panqueca atrás da máquina em algum lugar, mas obedeça a regra do fabricante. Ele não fez isso à toa, ok? Então o fabricante sempre tem razão no quesito de deixar com que isso seja nessa temperatura, ok? E analisando esse tipo de motor, você pode ver que não tem como fazer a recarga de óleo pelo tubo de retorno, como a gente faz em motores de geladeira. É sempre feito pelo tubo de descarga. O tubo de descarga é responsável aí por manter aí o sistema lubrificado. É por ali que completa o óleo ou coloca o óleo depois da fabricação desse tipo de motor, ok? Então nosso vídeo aqui já está chegando com 28 minutos. Creio eu que é um dos maiores vídeos aí do meu canal. Normalmente não tem vídeo tão longo assim, mas a amperagem aqui tem se mantido normal. Essa amperagem aqui de 55 tem estabilizado, não tem mudado, então ele continua trabalhando aqui. O meu manifold digital já desligou. Vamos ligá-lo novamente aqui. E como você pode ver, o tipo de fluido é o R22. E a temperatura está 7 graus, 7,7 graus. Tem se mantido a temperatura estabilizada no tubo de descarga, ok? E o tubo de retorno tem se mantido aí a 7,6, 7,8, ok? E ali temos ali o dreno saindo água ali. E como é teste, eu não isolei isso aqui, beleza? Mas está funcionando perfeitamente aqui, ok? Beleza, vamos aguardar. Certamente depois de meia hora
Se não desligar, podemos dizer que está resistindo aí muito bem, 96, 97 graus, ok? Tranquilo. Então, tá funcionando, beleza? Então vamos encerrar o vídeo com 34 minutos. A temperatura tem se mantido aqui, ok? Como a temperatura tem se mantido, certamente ela não desarma, porque ela desarmou aos 99 graus ontem. Como eu não estava disposto, não fiz o vídeo para apresentar aqui no canal. Mas se você deixar o seu like aí, deixar o seu joinha, eu vou continuar fazendo vídeos como esse aí, de grande relevância aí para vocês que assistem aí o meu canal, ok? Desde já eu agradeço aí a todos que assistem o canal e a gente continua trabalhando aí para que vocês tenham o melhor de informação de refrigeração e segurança eletrônica, que é o que eu faço atualmente, ok? E sempre que eu tiver a oportunidade de melhorar, eu vou melhorando e aprendendo aí com vocês que assistem o meu canal, beleza? Então deixa aí o seu like, deixa aí o seu joinha para a gente continuar fazendo os vídeos. E aqui vamos observar a pressão do fluido refrigerante aqui na máquina, ok? Então temos aqui 64, 63 PSI, tá muito bom, ok? E assim que ela tá trabalhando tranquilo. Espero que ela não desligue, porque se não desligou até agora, se manter a temperatura 98 graus, vamos observar mais um pouco aí. Prometi que ia desligar, mas como aumentou a temperatura, vou observar mais um pouco aqui. Em seguida, se desligar, já mostro aqui que desligou, ok? Mas estava desligando e tem resistido aí meia hora. Já é tempo de resfriar bastante o ambiente. Dependendo do ambiente, meia hora ela já tem descansado a máquina e tem ligado novamente. Se você ligar a 18, 19 graus, só para lembrar, a sua máquina vai ficar trabalhando o dia inteiro, porque ela não desliga. Porque para desligar a máquina, ela precisa chegar à temperatura aqui. Eu vou abrir para você ver aqui. Para desligar a máquina, ela precisa chegar no sensor que fica aqui na parte de cima. Eu vou abrir aqui só mais um pouquinho. Esse sensor aqui em cima é o sensor que pega o sinal. Na verdade, o sinal é a temperatura externa. Ela recebe a temperatura externa e manda a informação para a placa que faz o desligamento, dizendo que chega de manter o motor ligado, ok? E dentro da serpentina tem um sensor que monitora a temperatura de trabalho do equipamento, ok? É assim que funciona o sistema de refrigeração. E temos aqui 34 minutos, estou vendo coisa aqui, 34 minutos sem desligar, creio eu que tá bom. Aqui ó, aqui 5.5 amperes, tá praticamente normal. Então ficamos por aqui, eu vou cobrir isso aqui, ok? Deixa aí o seu like, deixa aí o seu joinha para ajudar o canal. A gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado por você ter acompanhado até aqui. Essa é a condensadora da York Johnson, uma das mais antigas marcas de ar-condicionado,
que também é do grupo Carrier, né? Um equipamento muito bom. Ok? Valeu, um abraço, a gente se vê no próximo vídeo. Fiquem com Deus. Muito obrigado.